13h22 em Natal, você está ouvindo o programa Explicando a Bíblia, hoje o capítulo de número 5 do livro de Êxodo, com a instrumentalidade, ou através da instrumentalidade do nosso querido pastor Josenil Júnior, com quem já está a oportunidade. Queridos irmãos, como nós dissemos no bloco anterior, agora nós estaremos efetivamente adentrando no estudo do capítulo de número 5. Eu gostaria de fazer a leitura desses 5 primeiros versículos, apesar de depois eu ter que voltar para tratar alguma expressão que foi utilizada por Moisés neste texto. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. E eles disseram: o Deus dos hebreus nos encontrou, portanto, deixa-nos agora ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, e ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Então disse-lhes o rei do Egito: Moisés e Arão, por que fazeis cessar o povo das suas obras? Ide a vossas cargas. E disse também Faraó: eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas cargas. Queridos irmãos, então aqui inicia-se o diálogo, né? Se trava um diálogo entre Moisés, Arão e Faraó. E nós vamos observar, queridos irmãos, que este diálogo só está registrado nesses 5 primeiros versículos. Logo depois, a partir do versículo número 6, nós já observamos as consequências do diálogo, os desdobramentos, né, desta conversa inicial entre os líderes de Israel, Moisés e Arão, e o próprio Faraó. Então nós vemos no início do texto, a primeira coisa que se observa é Moisés e Arão suscitando o nome do Deus de Israel. E aqui apresenta-se o tetragrama YHWH, ou seja, esta é a forma clássica de expressão para o profeta hebreu. É muito utilizada no contexto do Antigo Testamento, principalmente entre os profetas. E nós vamos observar, queridos irmãos, que essa expressão, o Deus de Israel, não era usada com muita frequência nos primórdios da nação, nos primeiros dias da nação israelita. Por quê? Porque quando se mencionava Israel, não se fazia associação ao povo, mas ao personagem Jacó, a princípio. Por isso que nós observamos a expressão mais usual, filhos de Israel, que era a expressão mais utilizada no início da nação israelita, que depois, logicamente, a expressão, né, o Deus de Israel, né, passou a ser mais comum. Então eles iniciam este diálogo dizendo: Deus de Israel, assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Então essa expressão, para que me celebre uma festa, no original hebraico trazia o sentido de fazer uma peregrinação religiosa. E você vai observar que foi exatamente isso que Faraó compreendeu quando Moisés e Arão falaram a respeito da festa. Ele sabia, queridos irmãos, que na realidade o propósito pelo qual o povo sairia de Israel é para celebrar uma festividade religiosa no próprio deserto. Então, acredita-se, irmãos, com base nesta referência, que o propósito principal, né, da saída do povo, a princípio, pelo menos foi o que Moisés e Arão intentaram, era celebrar o Senhor no Sinai, né, que era exatamente o monte de Deus, onde Deus apareceu a Moisés no meio de uma sarça que ardia e não se consumia. Saliente-se, quando falamos de Horebe e falamos de Sinai, estamos falando do mesmo lugar. Então, seguindo adiante, nós vamos ver, queridos irmãos, que essa expressão contida no final do versículo 1, para que me celebre uma festa no deserto, vem de uma raiz hebraica, de onde se deriva o nome Ageu e Hade, né? São duas expressões utilizadas
no contexto do Antigo Testamento e designa aquele que realizou a peregrinação. Então, desde o princípio, se compreendeu plenamente qual era o principal propósito dos filhos de Israel ao saírem da terra do Egito. É lógico, o temor de Faraó era que o povo saísse e não mais retornasse. É lógico que esse era um temor, e nós vamos observar isso quando se trata, por exemplo, das propostas de Faraó. Estudamos isso no trimestre passado da Escola Bíblica Dominical. Quais eram o sentido, qual era, melhor dizendo, o sentido, né, das propostas que Faraó apresentou a Moisés e a Arão. Então, baseado nisso, queridos irmãos, nós vemos que, agora trazendo um contexto histórico, os egípcios estavam acostumados ao quê? Ao êxodo repentino de árabes do deserto que partiam subitamente, irmãos, para peregrinações a lugares sagrados. Inclusive, existem registrados nos anais históricos fatos que apontam para atividades religiosas como uma das causas da ausência de trabalhadores braçais. Veja só que interessante. Então, a preocupação de Faraó é: eu vou perder a minha força de trabalho, eu vou perder então a força motriz, eu vou perder, no caso, né, todo o esforço, né, dos escravos para construir cidades e para também efetivamente fazer com que o Egito se tornasse cada dia mais uma nação poderosa, uma nação, né, forte. Então, nós vemos isso no versículo 1. Então, no versículo de número 2, nós já vemos a interrogação de Faraó: quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei para deixar ir a Israel? Irmãos, essa pergunta tem dois aspectos interessantes. O primeiro aspecto é que essa pergunta, a princípio, pode incluir ignorância quanto ao nome do que Faraó deve ter considerado o novo Deus do povo do deserto. Então ele não conhecia o Deus dos hebreus, então denota a ignorância, mas expressa principalmente, e aqui é o que o texto quer nos trazer, incredulidade diante da audácia do desafio à sua autoridade absoluta. Ele considerou aquilo um assinte, uma afronta, porque Moisés e Arão estavam questionando a sua própria autoridade como divindade egípcia. Por que é que Moisés e Arão então fizeram este pedido totalmente desproposital? Ou seja, Faraó se sentiu ofendido com aquelas palavras. Faraó teve a sua honra atacada. Por isso que ele questiona de uma forma bem interessante. Ele diz assim: quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei para deixar ir a Israel? Ele faz esse questionamento mostrando que ele não reconhecia a autoridade de Deus. Deus para ele não era o Todo-Poderoso que governava os céus e que tinha poder sobre toda a terra. Para Faraó isso não existia. Ele estava acostumado com os deuses do Egito. Havia um panteão de deuses, afinal os egípcios eram politeístas, portanto havia o Deus Sol, o Deus Lua, né? Cada elemento da natureza era considerado uma divindade. E Faraó, consequentemente, também era um Deus. Por isso, irmãos, aquela declaração foi considerada bombástica para Faraó. E por isso ele traz essa resposta tão contundente. No próximo bloco, nós estaremos investindo mais no versículo de número 2 e no versículo de número 3, que são imprescindíveis neste texto, né? Os irmãos vão ver que o que acontece posteriormente é um desdobramento natural e que pode ser tratado em momento posterior. Então até o próximo bloco, em nome de Jesus. 13h31, ouçamos então com o pastor Eliezer Rosa o belo hino Sigo Alegre Cantando. Sigo alegre cantando, pois o amor me constrange, este amor infinito
barco desliza sobre as águas tranquilas.